Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. Eu me chamo Vivian e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa grandiosa obra de Ésquilo, a Oréstia, que é a única tragédia grega que sobreviveu até os dias de hoje. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é a tragédia grega, qual é a diferença dela em relação à comédia grega. Nós vamos fazer uma análise, um resumo da obra em si, da Oréstia, e no final do vídeo nós vamos conversar sobre algumas especificidades que foram destacadas sobre a Oréstia aqui na história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. Então aguardo vocês depois da vinheta. Eu sei que você deve estar se perguntando que edição mais linda é essa da Oréstia. Então, essa aqui é a edição do Clube de Literatura Clássica. Já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre esse clube. E eu li a Oréstia aqui por essa edição. Eu pretendo trazer aqui o próximo vídeo do canal falando melhor sobre a tradução dessa edição, que eu acredito que seja bem interessante para vocês, caso vocês queiram adquirir, estejam aí vendo qual edição adquirir da Oréstia. Já vou antecipando para vocês que é uma tradução bem complicada, tive bastante dificuldade, quase desisti no início, mas persisti e consegui finalizar essa leitura. Até por conta disso eu senti a necessidade de a cada divisão aqui desse teatro ir fazendo um resumo do que aconteceu, porque assim, como é um texto bastante complicado, se você não tomar cuidado, você se perde na história e não sabe mais nem o que está acontecendo. Então, eu vou trazer aqui um vídeo para o canal falando sobre essa tradução e também comparando com outras disponíveis aí para serem adquiridas até de forma mais fácil e também mais barata do que essa edição do clube. Então, para iniciarmos aqui a nossa conversa sobre a Oréstia, eu acredito que é importante nós sabermos o que é a tragédia grega. Por que a Oréstia é considerada uma tragédia? Então, aqui, segundo o Carpo, no volume 1 da História da Literatura Ocidental, ele vai falar que pesquisas da Escola Antropológica de Cambridge, elas parecem ter confirmado que as tragédias gregas, a origem delas está ligada a atos litúrgicos, ali ao deus Dioniso. Porém, outros estudiosos ingleses, eles parecem buscar essa origem em ritos fúnebres realizados pelos gregos aos heróis, né, nos túmulos dos heróis. Então a gente tem aí pelo menos uma certeza, né? Independente se elas tiveram origem em ritos fúnebres ou em atos litúrgicos, independente disso, nós temos como ter uma certa certeza de que a origem dessas tragédias estava ligada à religião grega. Outra característica bem específica das tragédias gregas, né, que inclusive, já deixando claro, essas tragédias, elas são escritas em forma de teatro. A característica que mais diferencia elas, eu acredito, do nosso teatro atual, é que as pessoas, elas não estavam interessadas em saber o final da história. Os autores dessas tragédias, eles não tinham interesse em criar histórias novas, né? Inventar da cabeça deles uma nova narrativa para poder fazer ali o teatro. Então, todas as tragédias nós temos ali assuntos relacionados a mitos gregos. Mitos esses que já eram repassados ali às histórias de geração em geração. E por conta disso, as pessoas que iam ali àqueles teatros não iam assim com o interesse da história em si, ou sem saber o final. Muitas delas já conheciam a história, já conheciam o final. Então, o que a gente tem é o interesse principal na interpretação do autor daquele mito. Então, o valor ali das tragédias gregas, daqueles teatros, era como é que o autor ele ia fazer aquela interpretação, apresentar aquilo em forma de teatro, quais eram os valores que eles iam defender. Inclusive, a gente tem o Carpo falando dessa ligação desse teatro até mesmo a questões políticas, a debates importantes, até mesmo jurídicos, né? Aqui a gente vai ter muito disso aqui na Oréstia. Inclusive, o Carpo, ele coloca como se ela fosse uma tragédia política, né? Justamente por trazer esses temas. E o Estado, ele estimulava essas pessoas a irem aos teatros, a assistirem essas peças. Então, elas tinham essas peças, esse teatro tinha um valor muito importante também
para colocar valores ali dentro daquelas pessoas, para defender teses para aquelas pessoas. E a gente vê que a Orestes, ela foi apresentada num desses eventos, até eventos religiosos de certa forma, e esses autores, eles se apresentavam e eles competiam. Então, geralmente, como a gente vê até aqui, no início dessa edição, a gente vê eles falando, né, como eram essas competições. Então, geralmente, esses trágicos, esses autores, eles iam e apresentavam uma trilogia. Essa trilogia, ela podia ser de histórias distintas, ou então de histórias que dessem uma continuidade umas às outras, né? E Ésquilo, ele escolheu fazer isso. Então, aqui a gente tem Agamemnon, Coéforas e Eumênides. Essas três peças, elas se complementam, elas fazem parte da mesma história. E Ésquilo apresentou essa trilogia e ele acabou ganhando ali aquele evento. Porém, como é que era feita aí essa escolha de quem é que ganhava, quem é que não ganhava? Era justamente por conta dessa reinterpretação. Então, o valor não estava, esse aqui foi o melhor, essa aqui é a melhor história, é a história mais interessante. Isso aqui foi melhor interpretado pelos atores. Inclusive, os atores usavam máscaras, né? Não tinha essa forma de atuação tão individual como a gente tem no nosso teatro atual. Na verdade, o valor era analisado, qual era o teatro que iria ganhar ali aquele evento, através justamente dessa reinterpretação. Então, o Carpo, ele coloca que esse teatro, ele era feito até muito parecido com um tribunal, com uma assembleia, em que aquele trágico, aquele autor, ele tinha o objetivo de conseguir defender o máximo aquela sua tese, aquela sua defesa, o que ele queria representar ali com aquela reinterpretação, e aquele que mais conseguia convencer as pessoas de que ele estava correto naquela reinterpretação e naquela defesa dele, era o que ganhava ali aquele evento, aquele concurso. E nós tivemos Ésquilo ganhando aqui com essa tragédia, essa trilogia da Orestes. Mas enfim, e sobre a diferença da tragédia para a comédia grega, né? Quais são essas diferenças? Acho que pelo título, por esse nome tragédia, a gente sempre pensa que necessariamente ela vai terminar com um início, um fim ruim, e que as comédias elas vão terminar com um final feliz, né? Mas não tem nada a ver com isso. As tragédias, elas são aquelas que retratam acontecimentos muito importantes, né? Elas falam sobre heróis, elas falam sobre questões morais, religiosas, políticas. Então, geralmente, a gente tem uma reflexão sobre a justiça, sobre o destino, sobre a própria condição humana, que é o que a gente tem muito aqui na Orestes, inclusive. Então, a gente tem esses debates mais grandiosos, né? E a gente tem principalmente a retratação de deuses, de heróis e de reis. Já as comédias, elas tratam sobre temas mais cotidianos, logo sobre até pessoas mais comuns, digamos assim. Então, a gente tem também muito do humor, da sátira, críticas aos costumes da sociedade. E muitas vezes, no lugar dessa exaltação de heróis que nós temos aqui nas tragédias, muitas vezes nós temos nas comédias o contrário, a ridicularização de figuras públicas e de alguns comportamentos sociais. Então, essa é a principal diferença da tragédia para a comédia grega. Então, agora vamos falar propriamente, né, do que fala a Orestes, qual é o tema, o que se passa. Então, vou falar aqui com vocês bem brevemente, porque a leitura desse livro aqui vale muito a pena. Não quero dar muitos detalhes também, não quero dar muitos spoilers sobre certos detalhes, apesar de que aqui a gente vai falar até o final, certo? Então, se você não quiser ter um spoiler do final, se você não conhece ainda a história, eu vou falar aqui ao decorrer do vídeo, tá certo? Então, volte aqui nesse vídeo só depois que você tiver lido o livro. Bom, então aqui na Orestes nós vamos ter acontecimentos pós-Guerra de Troia. É mais uma das grandes histórias, das grandes obras que estão ligadas à história da Guerra de Troia. Aqui nós temos o retorno de Agamemnon, que era ali o líder máximo dos gregos na Guerra de Troia, irmão de Menelau, o esposo da Helena. Então nós temos ele retornando para casa, para Micenas, para o reino dele. E aí ele encontra a sua esposa, né? Essa é a grande questão, e ela acaba o assassinando
com o seu amante. Então, durante o tempo que ele passou fora, né, que ele passou na Guerra de Troia, Clitemnestra, ela estava tendo um relacionamento extraconjugal com o Egisto, e ela ali faz uma vingança, ela planeja com o Egisto de matar Agamemnon. Agora o porquê disso, né? Vamos lá. A Orestia, ela começa de uma forma muito interessante. Eu achei muito legal esse início da Orestia. Nós temos, de início, uma sentinela, né, no prólogo, em que a gente tem um vigia, que ele está acima do palácio, e ele está vigiando luzes, né? Então, ele está ali por ordem da Clitemnestra, vigiando se vai aparecer aí alguma luz indicando que a Guerra de Troia foi vencida e que o rei vai voltar para Micenas. E é muito interessante, foi a própria Clitemnestra que ela organizou com outras cidades esse sistema de sinalizações através de fogo, e que uma cidade ia passando para outra, para outra, para outra, até que chegasse em Micenas avisando que a Guerra de Troia foi vencida e avisando do retorno do rei. Aqui nós temos o coro, né, nessa primeira peça, que é a peça de Agamemnon, e o coro ele vai ser ali um conjunto de anciãos que moram ali na cidade, e esse conjunto de anciãos, ele não foi para a guerra porque eram anciões, né, então eles ficaram na cidade, e eles estão ali observando tudo que está acontecendo. Clitemnestra até vai até eles, fala que a Guerra de Troia foi vencida, eles ficam sem acreditar, até duvidando por ela ser mulher, então muitas vezes eles colocam essa questão de ela ser mulher como um sinônimo assim de meio que falta de inteligência. Será que ela tá se confundindo, falando a verdade? E nesse início que a gente vê esse vigia no palácio, ele está dizendo que já faz muito tempo que ele está ali, faz muito tempo que ele está cansado de vigiar essas luzes, mas até que em certo momento ele vê essa luz indicando e ele se demonstra muito dividido. Ele se demonstra feliz pelo retorno do rei, pela possibilidade do retorno de Agamemnon, mas ao mesmo tempo ele se demonstra triste, porque ele lamenta que o palácio ele não está sendo bem governado. E também indica saber de alguma coisa a mais. E aí a gente vai descobrir, né? A Clitemnestra estava tendo um relacionamento extraconjugal com o Egisto e ela ainda estava ali amargurada, doente, por vingança, por conta do assassinato cometido por Agamemnon, né? Ele sacrificou Ifigênia, que era a filha dele com Clitemnestra, por ordem, né, de uma deusa, porque ela não estava favorecendo ali os ventos para que eles pudessem ir para Troia. E aí ela exigiu como sacrifício a Ifigênia para que os ventos pudessem colaborar para que eles fossem para Troia para vingar o rapto da Helena. Então nós temos aí a Clitemnestra ali no palácio aguardando o seu esposo voltar, com sede de vingança, e com o seu amante, que era Egisto, que tem uma história muito macabra aí anterior a essa situação, porque o pai dele, ele tinha ali um problema com o pai de Agamemnon. Então, na verdade, a Orestia, ela conta muito da história dessa maldição que vem na família dos Atridas, né? A família dos Atridas, ela tem uma maldição em que eles estão sempre passando por vingança por cima de vingança. Então, a gente está sempre vendo um derramamento de sangue um atrás do outro. E com Agamemnon não é diferente, né? Quando ele retorna, inclusive ele retorna com a Cassandra, né? E aí a gente vê, achei essa parte também muito interessante, a Cassandra ali fazendo profecias, né? Vendo o que iria acontecer e avisando o coro, os anciões, que algo ia acontecer com Agamemnon e que seria Clitemnestra. E nós temos no final da primeira peça, a peça Agamemnon, realmente o coro escutando ali os gritos do rei sendo assassinado. E a Clitemnestra, ela já assume ali perante todos que sim, foi ela que matou, e por vingança, por causa da morte da sua filha Ifigênia. Nós temos no final, inclusive, Egisto, ele vai brigar ali com o coro, vai até ameaçá-los de morte, e o coro vai ali se revoltar, vai rebater com o que aconteceu, vai desejar vingança, porém o coro vai ser mandado embora. E aí a gente tem o início da segunda peça, que é a peça de Coéforas.
E em Coéforas nós temos como início a Electra, que era filha de Agamenon, irmã de Orestes, que a gente vai conhecer ele já já. Ela indo com servas portando libações para o túmulo de Agamenon. E por que elas estavam fazendo isso? Né? Elas estavam amando da Clitemnestra. Por que ela mandaria libações para o túmulo do seu esposo que ela mesma assassinou? Ela teve um sonho nessa noite, é um sonho bastante interessante, né? Ela sonha que ela deu à luz a uma serpente e ela enrolava ali a serpente, ia dar de mamar e a serpente ela mordia o seio dela e retirava, né, sangues, coágulos de sangue ali do peito dela. E ela ficou muito assustada, ela interpretou isso como um sinal ruim dado pelos deuses e pelo próprio espírito de Agamenon, e ela manda a Electra ir com as servas, com libações para acalmar ali os deuses e acalmar o espírito de Agamenon. Inclusive, Coéforas quer dizer portadoras de libações, né? Sobre as servas que elas estavam ali portando as libações para o túmulo de Agamenon. E, inclusive, o coro aqui em Coéforas são essas servas. Então, isso é muito interessante, né? O coro ele vai mudando conforme a peça. Na primeira peça, Agamenon, nós temos esse conjunto de anciãos. Aqui em Coéforas, o coro são essas servas. Porém, o plot twist da questão é que antes da Electra ir ali portando as libações, Orestes já estava ali chorando sobre o túmulo do seu pai, né? Orestes era filho de Agamenon, irmão de Electra, filho de Clitemnestra, e ele estava ali querendo vingança. Na verdade, ele foi mandado para lá pelo próprio deus Apolo, com a ordem de vingar a morte de seu pai e matar a sua própria mãe, a Clitemnestra. Então, Electra, quando ela está ali com o coro, com as servas, portando libações ali para o túmulo, ela inclusive acha um cacho do cabelo de Orestes e ela reconhece aquele cacho, acha muito parecido com o cabelo de Orestes, porque ele havia tirado como uma forma de honrar, de lamento ali ao seu pai no túmulo. E Orestes, ele não estava sozinho, tá? Ele estava com Pílades que vai ajudar ele no assassinato da sua mãe e de Egisto. Até que em um determinado momento, durante as lamentações ali de Electra e as servas no túmulo de Agamenon, Orestes acaba se apresentando, fala para ela que é o seu irmão, de início ela não reconhece, mas depois reconhece, e eles acabam combinando ali como é que vai ser feita essa vingança, como é que eles vão fazer para adentrar no palácio, até porque Clitemnestra já estava assustada e com medo do que iria acontecer com ela por conta do que ela fez. Então eles combinam que Orestes ele vai chegar no palácio com Pílades e eles se apresentam como estrangeiros. E eles ainda dizem o seguinte, que tem uma grande notícia para dar, uma notícia muito importante. E eles dizem para Clitemnestra pessoalmente que Orestes havia morrido. Então, de certa forma, eles até fazem isso para acalmar o ânimo dela, para acalmar ali o medo dela que ela estava de Orestes e fazer essa vingança. E aí ela vai querer chamar Egisto para contar essa grande notícia. E a gente tem aqui uma parte muito interessante, que é o lamento da ama Cilissa, né? Que foi uma mulher que criou Orestes desde pequeno. E ela estava ali chorando, lamentando quando ela recebe essa notícia. E a ela é dada a ordem de chamar Egisto para que ele vá receber também a notícia. Ela acaba se encontrando com as servas, que são o coro. Elas pedem para ela chamar somente Egisto e para que ele não venha acompanhado de soldados, alguém que possa proteger ele, porque elas já sabiam, né, que era Orestes ali, o estrangeiro. E aí a gente tem Orestes matando Egisto. Inclusive essa é uma coisa diferente do que a gente tem em outras peças que também retratam esse mesmo acontecimento, né? Como, por exemplo, se eu não me engano, Eurípides. Porque aqui Egisto ele é morto por Orestes e depois ele mata Clitemnestra. Já em outras versões, quem mata Egisto é Pílades e Orestes mata apenas a Clitemnestra, né? Mas aqui ele mata os dois. E depois que Orestes ele assassina Egisto, a gente tem aí um debate muito emocionante, assim, que é um clímax ali da história, né?
que é Clitemnestra implorando para que ele não mate ela, né? Ela dizendo que ela é a própria mãe dele, que ele não pode fazer uma coisa dessa. Ele até fica ali um pouco dividido, não sabe o que fazer, mas ele decide vingar a morte do seu próprio pai. Ele se lembra do pai e decide fazer também o que Apolo havia ali ordenado ele a fazer. E no Êxodo, que é a parte final da peça de Coéforas, nós temos Orestes fazendo um discurso para a população, mostrando a rede que foi utilizada por Clitemnestra para agarrar ali Agamenon, prender ele, e para provar, né, que ela tinha realmente cometido esse crime. E a sensação é de que tudo ali estava resolvido, agora os problemas tinham se resolvido, essa maldição da família dos Atridas também estava acabada e que ia tudo ficar bem. Porém, não é isso que acontece. Logo nesse discurso, logo após ele matar a sua própria mãe, ele começa a ser perseguido pelas Erinhas. As Erinhas, elas eram deusas, vamos dizer, deusas da noite, né, do submundo. E elas perseguiam, elas tinham essa função de perseguir pessoas que matavam seus próprios parentes, né? Não só não parentes, mas que tivessem o mesmo sangue. Então, para que elas perseguissem, você tinha que matar alguém do mesmo sangue, né? E aí ele começa a ver, embora as outras pessoas não vejam, ele começa a enxergar as Erinhas. E elas perseguiam essas pessoas e faziam com que elas enlouquecessem. A representação delas é que elas são bastante, com aparência muito forte. Elas têm serpentes enroladas por todo o seu corpo, carregam serpentes nas mãos, né? Aqui a gente tem na capa do CLC as Erinhas, aqui está Orestes e aqui Clitemnestra, né? Então as Erinhas, elas vão perseguir Orestes e elas têm essa representação aqui bastante chocante com essas serpentes nas mãos. Devido a essa perseguição das Erinhas, Orestes acaba fugindo para o templo de Apolo, né? Com culpa, com medo, pedindo purificação e proteção. Então ele acaba encontrando no templo de Apolo a sacerdotisa Pítia. E ela vai chegar ali e vai encontrar Orestes dormindo, com as Erinhas dormindo ali ao seu redor. E Apolo, ele aparece e ele promete para Orestes que vai proteger ele, que vai ajudar ele em relação às Erinhas que estão ali querendo enlouquecer ele. E ele dá a ordem de que ele vá procurar Atena, vá ao templo de Atena e peça um julgamento, né? Peça para que ela o julgue se ele deve ser condenado ou se ele deve ser absolvido. Sendo absolvido, ele ficaria ali livre das Erinhas. E, ao mesmo tempo, depois que Orestes foge ali e vai ter com Atena, nós temos ainda as Erinhas ali dormindo. Então, Clitemnestra aparece, né, em forma de espectro, né, o fantasma da Clitemnestra aparece, acorda as Erinhas para que elas vão e sigam Orestes. Aqui nós temos, inclusive, uma discussão bastante acirrada e interessante de Apolo com as Erinhas, né? Nessa discussão, a gente já vai ter antecipadamente o que vai ser alegado ali no julgamento, né, de Orestes, quais vão ser as teses defendidas tanto pelas Erinhas, que são ali as acusadoras, e por Apolo, que vai ser ali o defensor, vamos dizer, o advogado defensor de Orestes. Inclusive é importante destacar que aqui em Eumênides nós vamos ter como coro as Erinhas, né? Então, como eu disse para vocês, em Agamemnon nós temos os anciãos, em Coéforas nós temos as servas, as cativas, e agora em Eumênides o coro vai ser interpretado pelas Erinhas. E, enfim, nós temos ali já a imagem de Orestes ali implorando para Atenas para que ela o julgue, para que ela o livre desse castigo das Erinhas. E a gente vai ter aí um confronto também entre as Erinhas e Atenas. Inclusive, é bastante interessante que no segundo Estásimo nós temos uma reflexão das Erinhas a respeito da justiça, né? E elas vão refletir sobre a importância das antigas leis que elas representam. Elas vão defender que o temor da punição é necessário para impedir que as pessoas continuem tomando aquelas atitudes, que elas continuem cometendo aquele tipo de crime contra pessoas do mesmo sangue. E elas vão alertar para o perigo de você abandonar essas tradições em relação à ordem ali da sociedade mesmo. Então a gente tem aí esse lado das Erinhas,
elas vão representar uma lei mais antiga, né? Elas vão representar o tradicionalismo, enquanto que a gente vai ter Orestes querendo uma revolução, vamos dizer assim, na forma de fazer justiça mesmo, né? Então ele quer ser absolvido mesmo tendo assassinado sua própria mãe. Só que Atena, ela vai ver que aquela situação ela é muito complicada, muito complexa para que ela julgue sozinha. Então ela vai definir que seja criado um tribunal, que tenham ali cidadãos escolhidos, né, cidadãos mesmo gregos escolhidos para compor aquele tribunal, e ela vai ser ali o último voto. Então nós vamos ter um número inclusive par, que eu achei isso muito estranho, e aqui na edição da Oreste diz que nos tribunais gregos era assim, né, você tinha um número par, e o empate ele era favorável ao réu. Então a gente vai ver isso aqui também sendo reproduzido nesse primeiro tribunal da literatura. Então aqui a gente vai ter realmente o tribunal acontecendo. Então como é que esse tribunal vai funcionar? Nós vamos ter as acusadoras, as erinhas, né? Elas vão dizer ali o porquê que elas querem que elas continuem punindo ali Orestes, porquê que ele tem que ser condenado. E nós vamos ter Apolo, que Apolo ele vai comparecer ali naquele tribunal, isso é engraçado, como testemunha e também como defesa. Ele também vai fazer o papel de advogado de defesa de Orestes. E quais são as teses que Apolo utiliza para fazer com que Orestes seja absolvido? Essas teses são bastante interessantes e também falam muito sobre o direito naquela época. Eu acredito que esse livro aqui é essencial para quem estuda direito. É um livro assim que ele traz muito dessas noções iniciais da justiça, né? Dessas noções iniciais do que se podia, o que se não podia, como era a moral naquela época. Então, a primeira tese de Apolo é de que Orestes agiu por ordem divina. E realmente isso aconteceu, né? Orestes, ele foi atrás da vingança, ele assassinou a sua própria mãe a mando de Apolo. Foi Apolo que o mandou fazer aquilo. E como segunda tese, nós temos que a morte de Clitemnestra foi uma vingança. Ou seja, ela não aconteceu de graça. Ela matou o pai de Orestes e que, portanto, ele tinha o direito de vingar ali a morte do seu pai, matando a sua mãe. E o interessante é que a morte que está sendo julgada é a de Clitemnestra, né? A de Egisto, ela não vai ser julgada, porque as leis daquela época, elas davam o direito do filho ou do pai assassinar o amante da esposa, né? Então, caso houvesse ali um adultério dentro de uma família, o esposo da mulher e o filho dele tinham o direito de assassinar o amante dela. Então, não é falado nada sobre a questão da morte de Egisto, porque é tido como um próprio direito de Orestes. O grande conflito está na morte de Clitemnestra, por ela ser a mãe dele. E aí a gente tem a terceira tese, que ela é bem específica e ela revela muito do que eles acreditavam naquela época, né, os gregos em si. Nós temos o Apolo defendendo que o dever de Orestes para com o pai prevalecia do dever dele para com a mãe. E como é que ele vai defender essa tese, né? Por que que ele tinha um dever maior para com o pai? Porque ele vai utilizar ali até uma explicação biológica, né? Ele vai dizer que a linhagem, a genética, o bebê, ele só vai existir por conta do pai. É o pai que vai dar ali a linhagem, a genética, a vida para aquele bebê. E a mãe, ela é somente um meio de guardar o bebê até que ele esteja ali preparado para poder nascer. Então a mãe, ela não teria uma participação ali na vida em si, na genética, na linhagem. E por isso ele teria um dever muito maior para com o pai dele do que para com a mãe. E além disso, a gente ainda tem como a última tese o conflito de interesses ali e de deveres também de Orestes, porque se Orestes não vingasse ali a morte do pai dele, ele também não ficaria numa situação boa perante os deuses, perante as outras pessoas, né? Os deuses, eles também não iriam gostar daquela injustiça de Agamenon ser morto daquela forma e não ter uma vingança. Então, essas foram as teses propostas por Apolo para defender Orestes e essas teses vão funcionar, né? A gente vai ter aí a votação no tribunal e a Atena, ela vai empatar ali os votos, dando então o voto favorável para Orestes, porque mais uma vez o empate significava
em favor de Orestes, em favor do réu. Com a absolvição de Orestes, as Erinyes, elas ficam indignadas. Essa parte é muito interessante, eu gostei muito dessa parte dos coros das Erinyes, né? Eu achei até um pouco engraçado, mas aí a gente tem as Erinyes revoltadas, porque elas dizem que foi quebrada uma tradição, foi quebrada a própria função delas, né? A função delas era essa, e agora o que é que elas vão ser ali no mundo, né? Se elas não podem mais perseguir pessoas que estão ali matando os próprios parentes. E aí elas vão ameaçar lançar várias maldições contra Atenas, né? A cidade. A gente tem a deusa Atena e tem Atenas, que era a cidade. Mas aí elas vão ameaçar ali, trazer muitos sofrimentos e dores ali para a cidade de Atenas. Aí a gente vai ter a Atena procurando ali acalmar as Erinyes e ela vai iniciar uma negociação com elas para evitar que Atenas seja amaldiçoada. Ela vai oferecer ali para as Erinyes um lugar de honra na cidade, com culto permanente para elas e reconhecimento por parte dos cidadãos ali de Atenas. Elas resistem ali no começo, mas depois elas aceitam a proposta de Atenas. Então as Erinyes, que eram perseguidoras, elas vão se tornar agora protetoras da cidade de Atenas com culto permanente, e elas vão receber o nome de Eumênides. Então Eumênides, o nome da peça, vem aí desse novo nome que é dado para as Erinyes e significa as benevolentes. Então agora elas passam de perseguidoras para protetoras. A tragédia, ela vai terminar com uma procissão solene, que vai ser em homenagem ali às novas divindades, né, ali às Erinyes, às Eumênides, que vai simbolizar a reconciliação entre essa forma de justiça antiga, que era a vingança, e essa nova justiça que vai surgir ali, representada por esse novo tribunal, por esse tribunal ateniense que foi criado ali, e que Atena diz que ele deve perdurar para sempre e seguir as regras definidas naquele tribunal para sempre. Então, nessa procissão, as Erinyes, elas vão terminar, né, lançando coisas boas, lançando prosperidades e abençoando o povo ateniense. É assim que nós temos aqui o fim da Orestia, com Orestes sendo absolvido. Então, eu amei demais essa leitura, assim, foi uma leitura que pra mim valeu super a pena. Estou cheia de projetos para trazer aqui pro canal, tendo a ver até aqui com a Orestia. Pretendo trazer aí muitas coisas ainda que falem aqui sobre esse livro, que retratem também aqui essa peça. E eu espero que vocês acompanhem aí esses outros projetos que vão sair no canal. Como eu disse, eu vou também ter um vídeo posterior a esse falando especificamente sobre essa tradução aqui do Clube de Literatura Clássica. Então, para finalizar aqui esse vídeo com chave de ouro, vou fazer aqui uma análise breve do que é falado pelo Otto Maria Carpo especificamente sobre a Orestia. Então, nós temos aqui ele falando que o teatro de Ésquilo trata desse modo de destinos coletivos, não de destinos individuais. E o que ele quer dizer com isso, né? Ao retratar a Orestia, ao retratar essa tragédia de Agamenon, de Orestes, nós não temos a questão do conflito familiar como o principal aqui dentro da obra. Porque, na verdade, Ésquilo, ele está querendo falar da transformação da sociedade. O verdadeiro tema dele não é a história de uma família, mas a transformação de uma sociedade. Então, a questão central da trilogia é a passagem entre esses dois sistemas de justiça, né? O primeiro, que era um antigo sistema de justiça baseado na vingança familiar, no sangue, nas obrigações do clã, então na vingança mesmo, né? E aí a gente vai ter essa passagem para um novo sistema que vai ser baseado em um tribunal, em leis específicas, num julgamento que seja público, e que, de fato, as leis da cidade elas possam prevalecer sobre a justiça. Então, a justiça ela vai deixar de ser um tema privado e vai passar a ser um assunto de responsabilidade do Estado. E como eu disse para vocês no início do vídeo, o próprio Estado, ele queria que as pessoas, ali os cidadãos gregos, eles fossem ali para esse teatro, né? Justamente porque era através desses teatros que as pessoas elas iam tendo ali
noções, valores, teses colocadas ali na mente delas, né? Inclusive o teatro que ganhava era aquele que conseguia realmente convencer as pessoas daquela reinterpretação do mito. Então o Carpo ele vai dizer o seguinte: nada se modifica no mundo humano sem modificação correspondente no mundo divino. O Estado precisa da sanção religiosa dos seus atos, e é o teatro que lhe permite o uso dinâmico dos mitos para sancionar a nova ordem social. Então aqui na Oreste nós temos Orestes defendendo a importância de você deixar de lado esse antigo sistema, esse sistema de vingança, de sangue, e passar aí para essa nova justiça, onde o Estado ele vai ali tomar o lugar da vítima para buscar punir ali os culpados. Então Ésquilo ele vai utilizar o teatro para legitimar uma transformação histórica real. Inclusive o Carpo ele diz aqui, né, que a Orestia ela é simultaneamente uma tragédia familiar, política e religiosa. Familiar porque retrata a história da família de Agamenon. Religiosa porque você tem ali a participação direta dos deuses naquela história, né? E política justamente por isso, porque ele vai discutir ali essa nova ordem de justiça, né? Essa nova justiça. E não é só uma questão literária, não é só uma questão assim imaginativa. A gente tem realmente Ésquilo se utilizando do teatro como instrumento de política, para que as pessoas elas entendessem a importância dessa nova justiça e elas aderissem a essa nova ideia. Então a Orestia, ela não conta apenas a história de uma família, de Agamenon, de Orestes, de Clitemnestra. Ela vai contar a história de uma civilização que abandona a vingança privada e a substitui por uma justiça pública, baseada em tribunais, em leis, e talvez seja justamente por isso que essa trilogia continua sendo uma das obras mais influentes e fascinantes de toda a literatura ocidental. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, de comentar se vocês já leram essa obra, de comentar o que vocês acharam do vídeo, se inscrever no canal, compartilhar para que esse vídeo, para que o canal chegue a mais pessoas e possa espalhar aí pelo Brasil a alta cultura. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.